A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, né? Passando aqui mais uma vez para poder fazer uma breve reflexão e já quero aqui agradecer a irmã Marlene, quero agradecer aqui o pastor Valdivino, o pastor Vanderlino, os irmãos aí da Brasil para Cristo, Jardim Calux e Vila Assunção, que Deus continue abençoando a todos vocês. E nós estamos aqui passando para fazer uma reflexão bem rapidinho para os irmãos, os pastores, os obreiros da tarde da bênção dessa quarta-feira. Eu quero falar rapidinho sobre firmes, constantes e abundantes. Tá bom, meu querido? Meus queridos, nesses dias onde existe uma oscilação na fé, esses dias onde existe muita dificuldade em foco, Paulo ele vem trazendo a nós uma palavra, e essa palavra que Paulo vem trazendo a nós, ela é uma palavra observadora, é uma palavra reflexiva, e uma palavra que traz a nós um ensinamento, e traz a nós também uma certa preocupação, quando nós olhamos a forma em que nós estamos nos conduzindo dentro da obra de Deus, ou até mesmo na nossa vida pessoal, matrimonial. Então Paulo fala para ser firme, para ser constantes e abundantes. E eu quero falar 4 coisas, se eu tiver tempo. Primeiro, Deus ouve quando clamamos. Deus ouve. Quando você olha o Salmo 34, versículo de 4 a 8, Davi ele dá um testemunho maravilhoso. E o testemunho dele é triplo. Porque ele fala aqui no Salmo 34, de 4 a 8, ele diz: Ele salva, Ele guarda e Ele satisfaz. Só Deus pode fazer isso. Só Deus. Porque Ele salva. O único que pode salvar é Deus, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Só Ele pode salvar. Segundo, Ele guarda. E a Bíblia diz no Salmo 127 que em vão, os trabalhadores e os guardas, eles trabalham, se Deus não guardar, se Deus não edificar. Então Deus, Ele é o único que salva, Ele é o único que guarda de verdade, é Ele que guarda e Ele satisfaz. No mundo de insatisfação, Deus, Ele satisfaz. Ele traz saciedade para nossa alma, Ele traz refrigério para nossa alma e para o nosso corpo, somente Deus. E o salmista aqui, ele diz assim, que o Senhor o salvou dos temores. Por isso que ele buscava o Senhor, porque Deus o salvou dos temores. Outra coisa que Deus fala com ele, aqui com ele, conosco, né? Davi fala com a gente, que salvou dos temores interior. E outra coisa, clamou o Senhor e foi liberto das tribulações ao seu redor. Ou seja, as tribulações estão ao nosso redor, querendo nos atingir, querendo tirar a nossa firmeza, a nossa constância e também o nosso trabalho abundante para o Senhor, né? Então Deus ouve o seu clamor. E quando eu falo em clamor aqui, porque o primeiro tópico é Deus ouve quando clamamos, clamor aqui é um grito de socorro. E quando é que eu grito por socorro? Quando nós estamos em dificuldade. E quando estamos em dificuldade, podemos clamar a Deus que Ele ouve e Ele age. E quando eu falo em clamor, eu estou falando, amados, em um ato de confiança em Deus. Clamar é um ato de confiança em Deus. É quando nós admitimos que nós não conseguimos resolver o problema. Nós não temos capacidade para resolver determinadas circunstâncias, situações. Então, depender de Deus, porque totalmente só Deus tem resposta, somente Deus salva, guarda e satisfaz. Então eu quero que você fique com esse tópico. O primeiro tópico é Deus ouve quando clamamos. E o salmista diz que Ele salva, Ele guarda e Ele satisfaz. Salva dos temores internos e liberta das tribulações. Porque se não bastasse a luta do cotidiano, tem as tribulações.
tem os problemas familiares, que tudo traz tribulação a nós, e isso vai minando e nos deixando pessoas inconstantes, pessoas sem firmeza. E Deus, ele precisa de nós, no sentido de que precisamos estar firmes, até porque nós dependemos dessa firmeza para nossa salvação e para nós alcançarmos as vitórias que nós estamos pleiteando diante do Senhor. Segundo tópico, Deus recompensa quando nós somos obedientes. Então, a obediência à palavra do Senhor, sabe, amados, traz recompensa. Então aqui Paulo está dizendo: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aí ele manda ser firme. Ser firme, querido, são as pessoas que assumem um propósito. Ser firme são pessoas que não voltam atrás. Ser firme são aqueles que tendo recebido uma visão, investem todos os recursos para transformar aquela visão em realidade. Isso é ser firme. Nós precisamos ser firme. Existe uma necessidade de nós ser firmes. E ser firme é quando a gente assume um propósito e não volta atrás no propósito. Ser firme, querido, são aqueles que recebem uma visão e investem os recursos para transformar aquela visão em realidade. Ser firme. Então você precisa ser firme. Outra coisa que Paulo fala é sobre constância. Apesar das dificuldades. Hoje é muita gente inconstante. Hoje é muita gente oscilando. E Paulo, ele diz assim: olha, sede constante apesar das dificuldades. Quem é constante não desiste, não desanima. Aquele que é constante, ele tem as suas forças renovadas em Deus e se refugia na presença do Altíssimo. E é isso que nós precisamos ser. E é isso que Deus espera de nós, uma constância. Não é essa oscilação, esses altos e baixos. E porque Paulo fala em constância apesar das dificuldades. Ele não fala para ser constante quando tudo vai bem. Ele não fala para ser constante quando tudo está tranquilo, céu de brigadeiro, a maré tá tranquila. Não, ele fala quando o mar está agitado, o céu não é de brigadeiro, nuvens escuras, ventos fortes, raios, trovões. Então ele diz: é nesse momento que você precisa ser constante. E é isso que Deus espera de nós, homens e mulheres de Deus, que professamos o seu nome. Então ele diz que quem é constante se refugia no Senhor e tem as suas forças renovadas em Deus. É por isso que existe a tarde da bênção, é para clamar. É por isso que existe o círculo de oração, é para clamar. Por isso que Jesus nos deixou o legado de oração, porque é clamar. E clamar é quando eu me declaro totalmente dependente de Deus. É quando eu digo ao Senhor: eu não tenho capacidade, eu não tenho condições, eu estou no meu limite, eu não tenho nenhuma condições, eu não tenho recursos financeiros para poder resolver os problemas financeiros que se abateram sobre nós. Talvez até os problemas que vieram foi porque lá atrás você errou, você infelizmente não contabilizou, não planejou, não projetou e chegou onde chegou. Mas Deus nesta tarde está dizendo para você ser constante mesmo diante das dificuldades, ou apesar das dificuldades. E para a gente já ir finalizando, ele manda você ser abundante. Ser abundante. Sabe o que é abundância? Irmãos, o abundante vai além do necessário. Abundante é aquele que faz o melhor do que foi pedido, sem reclamar e sem murmurar. Você entende isso? É quando se faz um pouco além. Se faz um pouco mais. Anda a segunda milha.
Deu a capa, dê também a túnica. Faça um esforço maior. Não queira só receber. Se propõe a dar um pouco mais do que você pode na obra do Senhor, a cooperar, a trabalhar em prol do Evangelho. Por quê? Porque somente Deus reconhece todo o trabalho que é feito na obra do Senhor. Tem o reconhecimento de Deus. Por quê? Porque tudo que nós fazemos para o Senhor, a glória, a honra e o poder pertence a Ele. E Ele vai recompensar. Porque Paulo diz assim: saiba que o seu trabalho não é vão. Não é vão. Tudo que você fizer para Deus, na obra de Deus, não é vão. Diz que aquele que der um copo de água a um pequenino, recebe o seu galardão. Então aqui nós estamos falando de, irmãos, de trabalhar, de obedecer. Nós estamos falando de ter na mente, né, essa visão de reino, de obra de Deus. Então Paulo, ele traz para nós, né, essa reflexão nessa tarde, porque Deus, ele vai te recompensar. Não faça nada esperando honra ou glória de homem. Homem não dá honra e nem glória. E quando dá, é uma honra, é uma glória que você fica até um pouco preocupado, se atrás daquilo não tem outros interesses. Agora, Deus não, Ele honra. Deus honra. E Deus vai te honrar. Então seja firme, seja constante e abundante, sabendo que tudo que você faz para o Senhor, que você faz para os pequeninos do Senhor, que você faz na obra do Senhor, tem uma recompensa. E quarto e último, Jesus nos ensinou um legado muito grande, que agora nós estamos falando aqui, nós falamos que quando Deus ouve quando clamamos, Deus recompensa quando nós somos obedientes, né? Deus capacita quando nós somos submissos. Submeta à vontade de Deus. Porque Jesus nos deixou um grande exemplo. Submissão não é uma posição de inferioridade. Submissão é uma obediência total e absoluta. Submissão é uma missão, é estar sobre a mesma missão, é uma unidade no caminhar. Submissão, irmãos, é negar a si mesmo. Submissão é colocar-se no lugar correto para conquistar uma vida feliz. Isso é submissão. E por último, Deus é glorificado quando nós o adoramos. Adorar é prestar culto, ou adorar é homenagear, adorar é venerar, adorar é reverenciar, adorar em espírito e adorar em todo lugar, adorar em verdade é fazer tudo o que Jesus faria se estivesse em nosso lugar. Adoração é motivada pelo Espírito, por um impulso de dar ao Senhor. É uma palavra que nós podemos dizer, é prestar honra, é proskinel, é prestar honra. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração na tarde deste dia, na tarde de quarta-feira. Eu não sei o que você está passando e nem como você tem passado esses últimos dias, mas o Senhor manda dizer para você: seja firme, seja constante, seja abundante. Eu vou te recompensar, eu vou te recompensar. Eu fico imaginando a irmã Marlene, as demais irmãs, como é difícil, é dores, é problema, é filho, é uma série de inconvenientes, uma série de circunstâncias, e você tem aquele compromisso de fazer a obra do Senhor e fazer bem feito, e Deus está dizendo: faça bem feito, porque eu vou te recompensar. Então eu deixo essa palavra para você. Entenda, só Deus salva, só Deus guarda e só Deus satisfaz. As demais coisas é tudo passageira e tudo duvidosa. Então você precisa acreditar nisso, porque o Senhor é aquele que salva você dos temores internos e liberta das tribulações ao seu redor. Deus ouve o seu grito de socorro. Então eu quero deixar essa palavra para o seu coração.
Quando você é obediente, Deus, com certeza, Ele recompensa. Por isso que Paulo diz, sede firmes, constantes e abundantes. E para a gente finalizar, né? Ele diz, Deus capacita quando nós nos submetemos, quando nós somos submissos, quando nós, negamos a nós mesmos. E por último, Deus é glorificado quando nós o adoramos. Adore ao Senhor. Porque quando Deus é glorificado, o servo do Senhor na terra é abençoado. Lembra de Daniel na cova dos leões? Lembra dos 3 jovens na fornalha de fogo ardente? Deus foi honrado. Deus foi reverenciado. E por Deus ter sido honrado por aqueles 4 jovens, Daniel e os seus 3 amigos, Deus foi glorificado, sim, no Império Babilônico, sim. E os servos foram salvos da fornalha, salvos da agressividade dos leões. Ou seja, quando você adora e Deus é glorificado, o que acontece? Servo de Deus na terra é abençoado, tem livramento e tem vitória. Então eu deixo essa palavra para você, nesta tarde de quarta-feira. Seja firme, seja constante, seja abundante. Deus é contigo, Ele vai te abençoar. Nossa irmã Marlene e todos os irmãos e pastores que estiverem acesso a esse vídeo, essa reflexão, que Deus te abençoe. Que esta tarde, esse restante de semana, seja abençoado, seja de boas notícias, boas respostas. Estamos orando pelo pastor José Altino, estamos orando por todos aqueles que têm entrado e pedido oração, com uma certeza, quando nós clamamos, estamos pedindo socorro por algo que eu não tenho capacidade para resolver. Deus vos abençoe, que Deus vos guarde na tarde deste dia e para o restante da semana. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu deixo essa palavra aqui para todos os irmãos que terão acesso no hoje ou a qualquer dia, Senhor, nos dias seguintes, ó Pai, dessa pequena reflexão. Que o Senhor visite a cada um na sua particularidade, na sua necessidade, e dê a eles a graça, a bênção e a paz. Senhor, eu oro agradecido que sou pela vida da irmã Marlene e dos pastores do Brasil para Cristo, que tem nos dado a oportunidade de poder falar do seu amor e da sua bondade. Abençoa todos, Senhor, com as mais copiosas bênçãos. É a minha oração e o meu agradecimento em nome de Jesus. Tá bom, amados? Deus abençoe. Fiquem com Deus. Irmã Marlene, sempre à disposição. Deus os guarde, Deus os abençoe em nome de Jesus.